Bom dia para você, um excelente domingo. Quero você com a sua lição na mão. Se você, assim como eu, já estudou a lição dos adultos alguns anos atrás ou estuda as duas ao mesmo tempo, você vai lembrar que em 2022 nós tivemos uma lição dos adultos sobre o crisol. E o título hoje é Voltando ao Crisol. Essa lição de hoje faz com que a gente traga um pouquinho dessa situação para a nossa realidade e pare para refletir a respeito de nós mesmos em algumas circunstâncias. Quero que você pegue a sua lição para a gente marcar juntinhos aqui alguns textos, começando aqui falando a respeito da forma como João ele aborda essa história. Jesus, ele saiu de Jerusalém e se dirigiu para além do Jordão. Só que aí chegou a notícia de que Lázaro estava doente e Jesus precisava fazer o quê? Precisava voltar. E aí segue o relato e tal, e nós vamos vendo que João, como sempre, ele faz questão de destacar as partes ali que têm uma certa importância teológica das ações de Jesus. Ele não destaca simplesmente aquilo que ele acha interessante. Ele destaca aquilo que ele sabe que é necessário para que nós possamos enxergar sinais nas ações de Jesus que apontavam para o futuro. A morte de Lázaro não foi uma casualidade. O propósito dela era revelar a glória de Deus e de seu filho. Só que, mais uma vez, essa ação de Jesus trouxe reações de extrema felicidade e reações de oposição. As duas coisas aconteceram. Talvez para você que já aceitou Jesus, ouvir isso, acompanhar essa história dessa forma, você vai falar: caramba, mas tá muito claro que é Jesus, que é o Messias prometido. Por que que esse povo insiste em se opor? Por que que esse povo que estudava tanto da palavra de Deus, esse povo que entendia tanto da lei, insistia em teimar que ele não era o Messias, ou insistia em fazer coisas contra a vida dele? E mais uma vez eu repito para você o que eu falei ontem. Tem pessoas que têm o coração tão duro, que estão tão longe de Deus, tão afastadas de Cristo, que nada vai ser suficiente. Nada. Jesus poderia ter ressuscitado um deles e ainda não seria suficiente, um dos fariseus. Porque essas pessoas estavam determinadas a enxergar Jesus daquela forma. Ele não é o Messias que eu moldei na minha mente, ele não é o Messias que eu queria que viesse, não é nesse formato que eu queria o Messias para mim, e eu não vou aceitar, e ponto final. Então nós conseguimos ver aqui que João ele faz com que a gente compreenda claramente o que estava acontecendo e a forma como estava acontecendo. E a história, ela vai seguindo e João, ele divide isso, né, ou nós podemos dividir em três partes, três sessões. No primeiro momento, vai apresentar ali o contexto, vai mostrar a demora de Jesus, vai falar ali a respeito da sua decisão de ir para Betânia. Então, vai ser ali o começo da história. A segunda parte, a segunda sessão, ela vai focar na ressurreição e no significado teológico, apontando para o quê? Tanto para o poder, para a glória de Deus, quanto para o que viria a acontecer futuramente com o Messias. E o terceiro ponto, a sessão final, é a reação dos judeus que persistiam em resistir à luz e continuar se afundando nas trevas mais profundas. E eu acho assim essa parte assim terrível, porque corta o coração você pensar. Quando a lição diz o seguinte: após a ressurreição de Lázaro, os líderes religiosos tramavam continuamente como poderiam dar fim à vida de Cristo. Aqueles que tinham todo o contato com as Escrituras, com o Antigo Testamento, aqueles que tinham completo conhecimento da Palavra de Deus, aqueles que sabiam toda a história do povo de Deus no deserto, aqueles que deveriam ser denominados povo escolhido, esses é que estavam tramando contra o Salvador. O quão grave é pensar que muitas vezes eu e você fazemos o mesmo. O quão grave é pensar que muitas vezes Jesus se mostra de diferentes maneiras na nossa vida e nós continuamos incrédulos e não acreditando no poder e na grandeza de Deus. Deus se mostra de maneiras incríveis na nossa vida
E nós insistimos em pensar que não recaem bênçãos sobre nós. O fato de você estar vivo é uma bênção. O fato de você ter o que comer é uma bênção. O fato de você ter uma casa, algo para vestir, saúde, não depender de medicamento, não estar numa cama de hospital, não ter aí uma doença gravíssima. Tudo isso é bênção de Deus refletida na sua vida. Quanto tempo mais nós demoraremos para compreender, para enxergar, para aceitar, reconhecer e principalmente para agradecer pelas bênçãos que Deus tem derramado sobre cada um de nós. Que o nosso coração não seja duro assim como era o dos judeus e que nós possamos a cada dia, nos pequenos detalhes, enxergar a mão desse Deus poderoso agindo por mim e por você. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.